Olha, a Câmara dos Deputados dá continuidade à PEC que aumenta a imunidade parlamentar. Vamos à reportagem. Esse é assunto para a gente conversar então aí com Hernandes Queiroz, que de Recife participa com a gente agora aqui no nosso Jornal da CTV. Hernandes, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Jornal da CTV. Já permeia aí, né, já as rodas aí, tanto políticas, como também na população, a repercussão foi muito grande, né? Robson, foi um tema hoje que praticamente circulou em todos os ambientes. A mídia, desde cedo, né, de manhã cedo, começa a veicular essas informações, né? Que, na verdade, mexe muito, né, com toda uma concepção de, vamos dizer, de julgamento, né? E me parece que se criou uma estratégia aí, como a própria reportagem traz, de blindagem, né? Então, eu percebo aí que nessa relação aí, várias questões que eu considero que teria sido avanço no sentido de pensar o papel de alguns parlamentares, né? E até certo ponto a gente pensar que essas pessoas elas não devem ser blindadas, mas elas devem ser também, né, observadas e julgadas como cidadão também, à medida que cometem ou violam algumas situações que não são aceitáveis, né? Mas, por exemplo, né, a PEC da imunidade, né, como está sendo chamada, ou alguns estão chamando da PEC da blindagem, né, ou seja, né, me parece que meio que uma estratégia, né, de se proteger de qualquer tipo de acusação. Nesse caso, por exemplo, né, provavelmente o deputado Silveira, né, ele não teria sido preso se a gente tivesse, se essa PEC tivesse em vigor, né? Então, são situações desse tipo que a gente precisa, e a sociedade, né, eu acho que deve estar muito atenta a isso, pelo papel, né? Essas pessoas têm que ser realmente observadas, julgadas quando necessárias e punidas, né? E a gente, dentro dessa situação, a gente corre um risco muito grande de se criar, né, uma capa de proteção para esses parlamentares, né, onde não serão julgados. Por exemplo, a própria lei da ficha limpa vai ser, né, atingida em relação à PEC, né? Então, Muito bem alguns lembrado. critérios aí e que foram adotados, que estão a ficha limpa, por exemplo, é algo que foi tão debatido no Brasil e que eu considero tão relevante, e agora com a PEC da blindagem, provavelmente, né, sendo aprovado, isso vai mexer também com a lei da ficha limpa. É verdade, muito bem lembrado, eu ainda não tinha raciocinado por esse lado, mas se você, na verdade, aliás, se essa PEC passa, né, e realmente blinda, vamos usar esse termo mesmo, que é dessa forma mesmo que irá acontecer, né, esses deputados, esses parlamentares, eles ficam imunes realmente da questão da lei da ficha limpa. Então, isso aí é um caso, e foi a lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular, diga-se de passagem, né? Então, Robson, sim. só para complementar um pouco aqui, você Tranquilo. perdoa aí que eu acabei atrapalhando a sua Não, não, fala, né? não. Mas, enfim, eu considero, Robson, a participação popular e a ficha limpa, ela teve uma participação tão importante da sociedade brasileira, né? E eu penso, Robson, aquilo que nós, enquanto sociedade, né, adquirimos em termos de direito de participação nessas decisões é tão importante para a sociedade, levando em consideração que nós estamos no espaço democrático, e pensando a perspectiva democrática, né, ela tem justamente uma abertura para que a sociedade participe desse processo. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva brasileira, né, infelizmente nós temos algumas iniciativas hoje dentro de algumas relações governamentais que parecem mais ditatoriais, mas nós ainda estamos numa democracia, e essa democracia, ela deve, né, ter a participação da sociedade em diversas situações. Isso que eu acho que é importante para a gente refletir sobre o papel que a sociedade pode ter em diversos processos de decisões. Por exemplo, nenhum governo dentro de uma democracia ele é soberano.
Ele tem poderes, mas ele tem também instituições, ele tem a sociedade que o elegeu e que esses espaços devem ser respeitados dentro de uma perspectiva de respeito, né, a uma concepção democrática que a gente, inclusive, conquistou, né, duramente, né, porque quando a gente pensa essa perspectiva histórica no Brasil, quando a gente sai daquele período da ditadura militar e depois a gente entra naquele processo de redemocratização do Brasil, onde a sociedade volta a eleger um governante, volta a participar de maneira mais democrática. Então, isso eu considero algo extremamente significativo e que nós, enquanto sociedade, devemos lutar muito para que a gente não perca esses direitos que foram adquiridos ao longo da nossa história. É verdade. Eu ainda digo mais, viu, Hernandes? Na minha concepção, não há ditadura maior do que uma PEC dessa passar e um deputado, um parlamentar se tornar blindado, né? Então, isso aí, para mim, não tem ditadura maior, né? Imagina aí o camarada, a lei não servir para ele, não se restringir a ele. Lamentável isso, viu? Olha, eu quero ouvir também a opinião aqui de Marcos Moura, que também participa com a gente agora. Eu acho que ele já está com a gente aqui no nosso Jornal da CTV. Produção, nós temos ele, o Marcos Moura. Isso, com certeza, né? Professor, e aí? Boa noite, Robson. E essa PEC da imunidade? Boa noite, seja bem-vindo. Muito bem. Eu ratifico todas as palavras do professor, que tem sido um exemplo nos seus comentários, e há poucos instantes ele participou do jornal na sua primeira apresentação, o Hernandes, professor Hernandes. E quero dizer que, na realidade, a minha linguagem é bem popular, viu, Robson, como você sabe. Na realidade, o presidente da Câmara deu certo. O presidente da Câmara deu para Bolsonaro. Porque a finalidade é blindar todos os parlamentares, que eles sejam imunes. Isso faz o jogo exatamente do governo atual, o governo federal. Bolsonaro acertou, né? Acertou na escolha. Nós estamos aí partindo exatamente dentro desse princípio, porque a gota d'água foi a prisão do Daniel Silveira, o deputado. Continua preso ainda. E eu digo mais, não sei se vocês vão concordar comigo, se o professor Hernandes vai concordar comigo, se você, Robson, vai concordar também, que isso é uma briga dos poderes, o poder legislativo e o judiciário. O judiciário mexeu na ferida do legislativo, e o legislativo agora tenta dar o troco, exatamente com essa PEC. Exatamente com as transformações que advirão contra a vontade popular. Hernandes falou Marcos, muito bem. Me permita, só uma adenda aí. Aí, no caso, o Supremo perderia a sua função nesse sentido, né? Constitucional, que é justamente esse o papel do Judiciário. Ele perderia força perante o Congresso. Já que existem os poderes distintos, os parlamentares querem ficar no seu canto, legislando em causa própria, tá certo? Então, veja bem o que acontece. Essa questão provocada exatamente pelo Daniel Silveira é totalmente diferente, se eu estiver errado, que o professor me corrija, totalmente diferente da deputada que é suspeita de ter mandado matar o próprio marido, a Flor Delis. É totalmente diferente o caso. O poder legislativo, os parlamentares, apoiam todas as decisões contra o Flor Delis, mas não apoiam as decisões contra o Daniel Silveira, entendeu? Então é justamente isso,
aquilo que eu digo na linguagem bem popular, é briga de cachorro grande. Evidentemente, de que eu volto a recobrar o raciocínio nas palavras do professor Hernandes, quando ele diz que a sociedade tem que ser ativa, participar mais. Eu me lembro que em certas e determinadas reivindicações, a sociedade brasileira participou com milhões e milhões de assinaturas. Hoje não existe mais essa mobilização da sociedade. A própria sociedade está acuada. É por isso que os parlamentares estão se blindando, Robson. Muito bem, os comentários de Marcos Mouros e também do professor Hernandes Queiroz. A gente volta já com vocês dois com mais um assunto polêmico.